O caso da família Chijong, que é uma gangue de jovens que queria se rebelar contra a sociedade, basicamente matou elite sul-coreana. E é um caso com detalhes tão absurdos que acabou chocando o mundo inteiro. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Quando eu tô escrevendo os meus roteiros aqui pro cafezinho, eu não gosto de me contentar com poucas fontes. E sempre que eu jogo o nome dos casos no Google, os primeiros resultados da busca sempre são de sites de notícia conhecidos aqui do Brasil, onde eu moro, né? Ou assim, alguns em inglês. E todos eles falando muito por cima sobre o caso, as coisas que todo mundo já sabe. Então eu uso o Surfshark VPN para mudar o meu endereço de IP e encontrar notícias que são muito mais completas que foram publicadas nos seus países de origem. Sim, porque com o Surfshark eu consigo mudar o meu endereço digitalmente com um clique e acessar conteúdos que às vezes estão bloqueados no meu país. Isso também é muito útil quando eu quero descobrir novas séries ou documentários criminais de outros países. Eu só mudo ali o meu endereço de IP novamente e eu tenho acesso a uma biblioteca muito completa de vários países diferentes. Além disso, o Surfshark garante a minha segurança enquanto eu escrevo esses roteiros. Às vezes, quando eu tô pesquisando, eu tenho que clicar em links de sites estrangeiros que eu não conheço e às vezes eu fico com medo, assim, de alguém tentar roubar os meus dados ou, tipo, descobrir a minha localização, não sei. Mas o Surfshark protege todos os meus dados pessoais usando um sistema de criptografia. Eu sou um fantasminha navegando pela internet e nenhum hacker vai descobrir a minha identidade. Então, se você tiver interesse em testar o serviço, utilize meu código cafezinho ou entre no link que vai estar aqui na descrição para ganhar 83% de desconto e mais 3 meses extra grátis. Eu juro que tem muitos roteiros aqui no canal que, se não fosse pelo Surfshark me patrocinando, literalmente pelo serviço, eu não conseguiria ter escrito. Então, muito obrigada, Surfshark, por todo o apoio e vamos para o caso. Esse caso foi recomendado por vários de vocês lá no meu Instagram e eu gostaria de avisar desde já que ele é super pesado. Ele com certeza vai ter conteúdo que vai ser perturbador para algumas pessoas. A gente vai falar sobre pessoas comendo outras pessoas, a gente vai falar sobre abuso, então eu deixo de aviso. Se você ficar desconfortável, por favor, saia do vídeo. Na noite do dia 16 de setembro de 1994, o capitão da polícia lá de Seul, ele estava sentado no seu carro fazendo patrulha, mas como não tinha nada acontecendo, ele estava estacionado no acostamento da rua, lendo jornais, despreocupado, quando uma notícia chamou a atenção, que era de um casal de meia-idade que estava desaparecido. Pouco tempo depois, ele recebeu uma ligação no seu pager, que era de um homem desesperado da delegacia de Sochi, falando: "Vem aqui imediatamente, é uma emergência." E quando ele chegou na delegacia, ele encontrou alguns policiais juntamente com duas mulheres. E uma dessas mulheres chamou muita atenção. Ela estava toda descabelada, desarrumada, parecia suja e ela tinha vários ferimentos e hematomas pelo corpo inteiro. Ele perguntou o seu nome e ele descobriu que se tratava da senhorita Lee, a gente vai chamar ela apenas de senhorita Lee, que tinha desaparecido alguns dias antes. E essa outra mulher que veio acompanhando ela era uma colega de trabalho e as duas trabalhavam em uma cafeteria local. Logo depois disso, a senhorita Lee começou a contar para o capitão da polícia e para os outros policiais ali do local tudo o que ela tinha vivido nos últimos dias, que era uma verdadeira, assim, história de terror. Ela falou que ela foi sequestrada por uma gangue de jovens e que ela foi mantida refém em um porão escuro, em uma gaiola com grades, que estava toda manchada de sujeira, de sangue, e que ela viu atrocidades acontecendo ali nesse cativeiro. Os policiais, no começo, até pensaram que ela estava mentindo, que talvez ela tivesse drogada, então procuraram, tipo, marcas de agulha pelos braços dela, mas não encontraram nada. O capitão da polícia continuou interrogando a senhorita Lee e uma informação que ela deu para ele chamou muito a sua atenção. Ela sabia detalhes sobre aquele casal de meia-idade que tinha desaparecido alguns dias antes e outros detalhes de desaparecimentos não divulgados pela mídia naquela época, o que fez com que o capitão da polícia acreditasse no que ela estava falando, porque ela sabia de coisas que mais ninguém sabia. Ele passou então algum tempo lá tentando pegar
pegar as informações que a senhorita Lee estava dando para ele e tentar cruzar com os casos de desaparecimento que estavam acontecendo na região e tentar lançar uma investigação. Só que ela contou para o capitão Lee que ela acreditava que alguns dos seus sequestradores tinham informantes dentro da polícia, então eles tinham que agir sob sigilo. O capitão conseguiu autorização para reunir uma equipe dos 5 melhores policiais ali de Seul no momento, e eles foram até o local onde a mulher indicou que era a casa onde ela foi mantida como cativeiro. Foi uma viagem de 5 horas até uma região rural, onde eles pararam no topo de uma colina e avistaram lá embaixo uma casa rosa, que no começo parecia assim inofensiva, mas a mulher alegava que era ali onde ela foi mantida presa. Normalmente o capitão e a polícia bateriam ali na porta para interrogar esses suspeitos, mas a senhorita Lee falou que eles eram altamente perigosos e que eles tinham todo tipo de arma e explosivos dentro da casa, então essa não seria uma opção. Então a polícia resolveu assumir várias posições ali do lado de fora da casa para observar os seus moradores, e eles esperaram um total de 4 horas até que eles viram algum tipo de movimentação. E nesse momento a senhorita Lee falou: são eles. Antes de contar pra vocês como a família Shi-jong foi desmascarada, eu preciso contar pra vocês como eles foram formados e todos os crimes terríveis que eles cometeram. Tudo começou em 1993 com um homem de 27 anos chamado Kim Ji-hwan. Ele estava vivendo o pior momento da sua vida porque um ano antes ele acabou perdendo várias oportunidades acadêmicas por causa das condições financeiras da sua família, que ele, não tinha muito dinheiro, a família dele também não tinha, e ele passou a trabalhar como funcionário de uma fábrica de pulsão, onde ele ganhava muito pouco. Por causa disso, ele começou a cultivar um ódio muito grande por pessoas ricas e ele não conseguia entender por que algumas pessoas tinham tanto e outras tão pouco. E ele, com certeza, não era a única pessoa que estava revoltada. Inclusive, muito se fala sobre o boom econômico que teve a Coreia do Sul lá na década de 90, mas pouco se fala sobre a desigualdade, que começou a aumentar ainda mais quando as cidades foram crescendo, e vários jovens que eram de camadas mais pobres estavam reparando a falta de oportunidade que eles tinham no mercado de trabalho. E naquela época tinha saído um verdadeiro escândalo de fraudes em que vários alunos ricos, filhos ricos, conseguiam uma vaga em universidades renomadas da Coreia porque os pais estavam pagando. Então, naquele mesmo ano, o Ji-hwan juntou um grupo de 6 jovens que tinham ali na faixa dos 20 e poucos anos, sendo o mais novo deles com 18 anos, que também estavam revoltados com a desigualdade do país e que decidiram formar uma gangue que ia lutar contra os ricos. Mas não era nenhum tipo de sindicato ou grupo de militância ou coisas assim. Era um verdadeiro culto anticapitalista, com toda a estrutura de um culto mesmo, com líder, com mandamentos, etc. E aí a doutrina deles tinham algumas regras, que eram as seguintes. 1. Nós odiamos os ricos. 2. Qualquer traidor deve ser morto. 3. Nunca confie em uma mulher mesmo em sua própria mãe. Na época, eles se autodenominavam Maskam, o nome do grupo era Maskam, porque o líder deles, que era esse Kim de 27 anos, falou que essa palavra significaria ambição em grego. O problema é que essa palavra não existia, ele tinha inventado basicamente, e até hoje eles são conhecidos apenas como família Shi-jong, que é o nome que foi dado pela promotoria do caso e basicamente significa supremacia ou família suprema, algo assim. Todos esses jovens começaram a levar muito a sério essa gangue deles e eles começaram a levantar vários meses de economias coletivas em que eles juntavam dinheiro e compraram várias armas. Não sei nem como eles tiveram acesso a isso, mas eles compraram 6 rifles, uma metralhadora, uma pistola de gás, uma pistola, uma espada, uma faca de caça, um bastão elétrico e estoque de dinamite. E eles estavam levando muito a sério a sua missão, planejavam cada passo que eles davam, e aí o resto do dinheiro que eles não gastaram com essas armas, eles
eles gastaram em renovar a casa de um dos integrantes, que era tipo da família de um desses integrantes, que eles iam transformar em um esconderijo, que era aquela casa rosa que eu mencionei antes. Eles passaram praticamente um ano construindo esse esconderijo e o objetivo deles é fazer com que fosse uma casa suburbana como qualquer outra para não levantar suspeitas, e ela tinha 3 andares para baixo. Então, o primeiro andar era completamente normal, como uma casa normal, e eles tinham uns alçapões assim, em que eles escondiam celas para manter reféns. Eles acabaram construindo até um incinerador, porque eles já estavam pensando que eles queriam, né, dar um fim em pessoas ricas, e aí depois eles poderiam queimar os seus restos mortais lá. Para não chamar a atenção dos vizinhos, quando a casa finalmente ficou pronta, eles até chamaram esses vizinhos para comemorar, tipo, a inauguração da casa, e fizeram tipo um churrasco para os vizinhos. Muito cínicos. Nessa época, eles também estavam fazendo várias sessões de treinamento para que todos os integrantes soubessem usar todas as armas que eles tinham. Só que conforme o tempo foi passando, o líder começou a pensar: eu acho que a gente já pode dar o próximo passo nesse treinamento e utilizar uma vítima real. E é assim que eles fizeram a sua primeira vítima em julho de 1993. O nome dela era Choi e ela era uma filha de um fazendeiro local que estava atravessando uma ponte naquela região e chamou a atenção da gangue. Eles decidiram segui-la com um carro e antes dela reparar, vários homens pularam de dentro desse carro, puxaram ela para dentro, levaram ela para um terreno baldio assim, abusaram dela e no final o líder, o Kim, ele falou: é assim que se tira uma vida basicamente, botou as mãos ao redor do pescoço dela e estrangulou ela até a morte. E é importante ressaltar que ela não tinha o perfil de vítima que eles estavam buscando, ela não era rica, era filha de um fazendeiro, mas eles só utilizaram como um objeto para treinar os seus desejos perversos, basicamente. Depois disso, eles pensaram que já estavam prontos para ir atrás da sua missão real, que era se livrar de pessoas ricas, mas antes eles tiveram 2 imprevistos. Depois que eles deram um fim na primeira vítima delas, a senhorita Choi, o integrante mais novo da gangue desapareceu. Eles tinham reparado que esse menino tinha ficado muito perturbado no dia que eles deram um fim na primeira vítima e ele tinha fugido com uma quantia de 3 milhões de won, que pertencia à gangue toda, né? Que hoje em dia daria mais ou menos uns 11.200 reais. O que aconteceu é que ele realmente não aguentou o nível de violência que eles praticaram com a Choi, se assustou e resolveu fugir. Eles encontraram esse desertor na casa de um familiar uma semana depois e eles aplicaram aquela segunda regra da gangue que falava: qualquer traidor deve ser morto. Então, vocês imaginam qual deve ter sido o destino dele, né? Ele foi basicamente a segunda vítima da gangue, apesar dele ser ex-integrante. E o segundo imprevisto é que o líder Kim acabou sendo preso antes deles irem na sua primeira missão oficial por ter abusado de uma menina e ele foi sentenciado a 5 anos de cadeia. Então, outro integrante dessa gangue assumiu o poder, só que esse Kim meio que ele mandava em todo o resto diretamente da cadeia. Porque esse novo líder, que a gente vai chamar de Kang, ele ia visitar o Kim na prisão e meio que o Kim dava todas as ordens e ele apenas repassava para o resto da gangue. Por causa de todos esses imprevistos, a família Chijong demorou ali um ano de hiato entre 1993 e 1994, onde não se sabe exatamente o que eles fizeram, mas eles não cometeram nenhum crime que se sabe. Mas em setembro de 1994, eles estavam prontos para realizar a sua primeira, entre aspas, missão oficial. A família Chijong estava vigiando alguns motéis de uma região específica de Seul, que era conhecida por ser frequentada por várias pessoas ricas. Como eles queriam atacar, né, a elite sul-coreana, eles ficavam de olho nos modelos de carro que passavam. E foi nesse momento que eles viram um Hyundai Grandeur, que eu nem sei que tipo de carro é esse, nem sei se eu tô pronunciando certo, que passou por ali, mas teoricamente seria um modelo de luxo lá na Coreia da época, então eles decidiram perseguir o dono desse carro. Dentro desse veículo estava um casal jovem e a mulher era a senhorita Lee do começo da história. Ela lembra de estar olhando para fora da janela, tipo, perdida nos seus pensamentos, quando subitamente o carro deu uma freada porque um
carro fechou a passagem deles na frente ali na estrada. Em questão de segundos, vários homens saíram desse carro, um caminhão estacionou atrás dele, meio que fechando, né, para que ele não pudesse dar ré, que também era do grupo da família Chidjon. E esses homens saíram do carro, o namorado da senhorita Lee, e nesse momento eles atiraram com a pistola de pressão no namorado dela e abriram a outra porta, conseguiram amordaçar e amarrar os dois com fita adesiva e colocaram no camburão do caminhão. A família Chidjon dirigiu com os dois até o esconderijo. A senhorita Lee se lembra de ter acordado ali na cela do esconderijo e viu as barras de ferro que estavam mantendo ela presa, refém. Quando ela olhou para o lado, viu o namorado dela pálido, ele parecia sem vida, porque ele tinha levado uma facada, então perdeu muito sangue. E foi nesse momento que a gangue começa a interrogar o casal. Eles queriam extrair informações pessoais do casal, mas eles logo descobriram que esses dois não eram tão ricos quanto eles imaginavam. Na verdade, a senhorita Lee era apenas uma estudante que fazia um trabalho de meio período na cafeteria para se sustentar, e o namorado dela era músico que trabalhava nessa mesma cafeteria. Os dois não ganhavam muito. O carro que eles estavam usando era usado, eles tinham pagado bem mais barato nele, e parece que até o namorado da senhorita Lee tinha gastado grande parte do seu dinheiro, das suas economias, naquele carro. A família Chidjon ficou frustrada porque definitivamente eles não eram o alvo que eles estavam buscando, então eles começaram a deliberar o que eles fariam com esse casal, e eles decidiram que era tarde demais para soltar os dois, que provavelmente eles iriam até a polícia, então eles decidiram dar um fim no casal. Então eles passaram a noite meio que abusando da senhorita Lee e no final, né, eles iam acabar se livrando dos dois. Só que um dos integrantes mais jovens da família Chidjon fez uma sugestão completamente inusitada para o resto da gangue. Ele falou: por que a gente não recruta a senhorita Lee para entrar na nossa gangue? Tudo indica que ele sentia algum tipo de atração pela senhorita Lee e não sei como, mas ele conseguiu convencer o resto dos integrantes da família Chidjon a deixar que ela entrasse pra gangue, só que eles só fizeram isso com uma condição: que a senhorita Lee ajudasse a matar o seu próprio namorado, porque assim ela seria, tipo, cúmplice do crime e ela não iria delatar até a polícia. O que é um plano que parece meio bobo, porque assim, ela podia totalmente afirmar para a polícia que ela estava sob pressão e não teve nenhuma outra escolha, que ela foi coagida a fazer isso, né? O que é verdade. Mas então, ela não viu nenhuma outra alternativa e concordou, e aí os integrantes da gangue deram bastante álcool pro namorado dela para que ele ficasse inebriado, e aí pegaram um saco plástico e eles todos coletivamente asfixiaram o homem. Como eles eram extremamente metódicos, eles já tinham bolado todo um plano de como eles iam se livrar do corpo dele sem levantar suspeitas da polícia. Então, parte da gangue colocou o homem no seu próprio porta-malas do seu próprio carro, aquele Hyundai Grandeur dele, e dirigiram loucamente pela estrada, propositalmente deixando marcas de pneu na rua, porque eles queriam fazer parecer que o namorado da senhorita Lee tinha bebido muito álcool, estava dirigindo bêbado e teve um acidente. Então eles foram até o pico de uma colina, jogaram o namorado dela junto com o seu carro do penhasco. E basicamente funcionou, porque quando a polícia encontrou o carro do homem no dia seguinte, eles verificaram que ele tinha uma taxa alta de álcool no sangue e eles, né, falaram que era um acidente. Apesar de muito provavelmente ele também ter marcas de asfixia, a senhorita Lee lembra de ouvir os bandidos voltando para casa naquela noite, comemorando, bebendo, rindo lá no andar de cima, e ela sabia que a partir de agora ela tinha que seguir todas as regras dessa gangue se ela quisesse sobreviver pelo menos mais um dia. Apesar da família Chidjon ter sido bem sucedida no quesito não ser pegos pela polícia, eles não foram bem sucedidos na sua missão de abater os ricos. Então no dia 13 de setembro eles decidiram tentar novamente. No dia 13
13 de setembro, os coreanos estavam comemorando um feriado que é muito importante lá no país, que se chama Chuseok, que é basicamente tipo um dia de ação de graças dos coreanos, que todo mundo entra de férias, vai visitar suas famílias nas cidades natais, ou tipo, se tiver integrantes da família que faleceram, eles vão visitar os cemitérios, e a família Chijong estava ciente disso, e eles queriam se aproveitar dessa data comemorativa para, né, realizar uma primeira missão bem sucedida. Então eles estacionaram na frente de um cemitério e ficaram observando os modelos dos carros que estacionavam por lá. Foi então que chegou um casal de meia idade, que vamos chamar apenas de Sr. So, que era tipo um empresário que tinha 42 anos, e Sra. Park, que tinha 35 anos. Eles foram até lá para fazer a manutenção da lápide dos seus entes queridos e chamar a atenção da gangue. Segundo o Namuwiki, que é basicamente a Wikipédia da Coreia, a gangue se aproximou do carro do casal e falou que a roda de uma das rodas estava furada, então o Sr. So saiu do carro para tentar ver o que tinha acontecido, e nesse momento a gangue prende os dois, agride e ameaça que se eles não entrassem no caminhão da gangue, que eles iam matar os dois. Então eles foram amordaçados e amarrados com fita adesiva. E como no primeiro caso, eles também foram levados para o esconderijo da gangue para interrogatório. Foram horas de viagem que eles ficaram no cargueiro ali do caminhão e eles finalmente foram colocados numa das celas do esconderijo da família Chijong. Os integrantes da gangue começaram a explicar para o casal que eles queriam dinheiro em troca da vida deles e que se eles concordassem que ficaria tudo bem. O que na verdade não era verdade, mas uma coisa que eu não disse antes para vocês, mas que é super importante para esse caso, é que apesar da família Chijong ter um ódio por pessoas ricas, parte do grande plano deles era conseguir extorquir o máximo de dinheiro possível das suas vítimas e das suas famílias, tipo pedindo resgate e tudo mais, até que eles conseguissem 1 bilhão de won, que dá aí mais ou menos 3 milhões e 700 mil reais hoje em dia. Então, basicamente, eles queriam odiar ricos, mas ser ricos ao mesmo tempo. A família Chijong pediu uma quantia de 100 milhões de won para o casal e eles explicaram que não tinham essa quantia de dinheiro. O Sr. So, mesmo que ele fosse empresário, ele tinha acabado de comprar uma fábrica que ficava na cidade de Ulsan, que ele sempre trabalhou muito para conseguir o que ele tinha e que ele não era tão rico quanto eles pensavam. Mas ele conseguiu prometer para a gangue que ele conseguia uma quantia de 80 mil won, que era mais ou menos quanto ele reservava todos os meses para pagar as despesas da fábrica e dos funcionários. Então os integrantes da gangue aceitaram e levaram o Sr. So até um telefone público, onde ele ligou para um dos funcionários da sua empresa que trabalhava como gerente, e ele inventou uma história dizendo que ele tinha sofrido um acidente de carro e que ele precisava de 80 milhões de won o mais rápido possível. O gerente concordou em entregar essa quantia de dinheiro para ele, mesmo achando meio estranho, né? Ele falou assim: tá, eu consigo te entregar esse dinheiro, mas saiba que a gente vai ficar sem nenhuma reserva nos caixas. E aí, como o Sr. So era o dono da empresa, meio que, né, ele era funcionário, tinha que obedecer. E eles marcaram de se encontrar no terminal rodoviário de Gwangju, que era tipo uma outra cidade. Por volta das 2 horas da tarde daquele mesmo dia, alguns integrantes da família Chijong foram seguindo o carro do Sr. So até esse terminal de ônibus. Enquanto tudo isso acontecia, a Sra. Park, ela foi mantida como refém ainda no cativeiro, como se fosse uma garantia que o Sr. So não ia chamar a polícia ou tentar fugir de qualquer forma. Quando eles finalmente chegaram ao local, um pouco atrasados, o Sr. So avistou o funcionário ali ao longe e a família Chijong falou para ele ir encontrar com o funcionário e pegar o dinheiro. Quando o Sr. So chegou ali no local, os dois iam se cumprimentar e tal, e o Sr. So falou para ele ficar parado, ficar quieto. Ele entrou no carro desse funcionário, o funcionário entregou a maleta de dinheiro e antes dele sair do carro, ele sussurrou no ouvido desse funcionário: eu fui sequestrado.
O Sr. So saiu do carro, voltou para o carro dos bandidos que dirigiram até o esconderijo novamente. E enquanto o carro dos bandidos ia embora, esse funcionário estava ali super ansioso, não sabia o que fazer. Ele pensou, meu Deus, o meu chefe foi sequestrado, talvez eu tenha apenas algumas horas para conseguir salvar a vida dele, o que que eu faço? E ele decidiu ir até a delegacia de Ulsan, onde ficava a fábrica onde eles todos trabalhavam. E ele esperava que os policiais lançassem algum tipo de investigação, montasse algum tipo de equipe de resgate, né? Mas o que ele recebeu foi ineficiência da polícia e burocracia. Quando esse funcionário chegou na delegacia de Ulsan e contou toda a história para eles, eles falaram basicamente, não é problema nosso, como essa troca de dinheiro aconteceu em outro local, que foi Gwangju, você tem que ir até a delegacia de Gwangju e falar para os policiais lá. E parece que é uma coisa super comum, pelo menos no passado, lá na Coreia do Sul, de a polícia apenas passar casos para outra jurisdição. Tipo, não é problema nosso, vai lidar com delegacia de outro lugar. E quando esse funcionário dirigiu até Gwangju para falar a mesma coisa para os policiais de lá, eles basicamente não acreditaram na sua história. Eles achavam que era tipo uma história falsa para esconder problemas financeiros da fábrica. Então, simplesmente a polícia não fez nada com essas informações. A família Sejong voltou para o seu esconderijo, onde eles começaram a festejar, celebrar que a missão tinha dado certo e tudo mais. A senhorita Lee ouviu ali do porão todas as celebrações, as conversas e tudo mais. E um dos tópicos de conversa era o que eles iam fazer com esse casal de meia-idade. Então a gangue começou a discutir por alguns minutos o que eles fariam, deixariam o casal viver ou matariam eles, e no final eles decidiram em dar um fim nos dois, mesmo que o Sr. So tenha mantido a sua palavra e tenha entregado o dinheiro. Então eles usaram a mesma técnica que eles usaram no namorado da senhorita Lee e deram muito álcool para esse casal para que basicamente eles apagassem. E se isso já não era absolutamente horrível, eles fizeram com que a senhorita Lee fosse a pessoa que puxaria o gatilho para matar esse casal, porque novamente eles queriam implicar ela no crime para que ela não pudesse fugir e chamar a polícia. Então um dos integrantes do grupo entregou a pistola para a senhorita Kim, que estava se recusando, né, tipo, ela matar uma pessoa, só que aí o integrante ajudou ela a segurar o gatilho e atirou primeiro no Sr. So e depois na senhora Park. O resto da gangue então trouxe vários machados e facas para basicamente partir os restos mortais do casal para que eles pudessem ser incinerados no incinerador pessoal que eles tinham no seu esconderijo. E como ia sair muita fumaça, cheiros estranhos, para não alertar o resto da vizinhança, alguns outros integrantes do grupo estavam fazendo um churrasco no andar de cima, onde eles chamaram os vizinhos para uma celebração com o churrasco. Então, tipo, o cheiro e a fumaça que viria do incinerador não ia chamar tanta atenção. E eu vou contar essa próxima parte para vocês, só para vocês entenderem um aspecto que ficou muito infame nesse caso e que chocou muita gente, que é que alguns dos integrantes do grupo admitem terem ingerido pedaços de carne humana, que eles acabaram consumindo alguns pedaços de carne desse casal antes deles terem sido incinerados, porque segundo eles isso aumentaria a sua coragem e aí eles estariam renunciando à sua humanidade naquele momento. Eles tinham muito um pensamento de culto mesmo. E existem alguns relatos que a própria senhorita Lee foi obrigada a consumir parte do fígado de uma das vítimas pela gangue. Absolutamente brutal e traumatizante. No dia seguinte que eles fizeram tudo isso, o grupo decidiu fazer um treinamento de lançamento de dinamites. Sim, exatamente. Parece que eles estavam ficando cada vez mais confiantes porque eles tiveram sucesso na missão, eles não estavam sendo perseguidos pela polícia e eles decidiram que queriam tentar uma fuga na prisão, porque o chefe deles, lembra o líder lá, Kim, que dava as ordens de dentro da prisão, ele ainda estava preso. Então eles estavam treinando com dinamites para tentar tirar ele da prisão. Só que durante esse treino, um daqueles integrantes mais jovens, que é o menino que tinha convencido o resto do grupo a adotar a senhorita Lee como integrante do grupo, ele acabou se ferindo. E por sorte dali foi esse homem, porque ele iria para o hospital local para tratar dos seus ferimentos e ela conseguiu convencê-lo de levá-la junto. Ela falou que ela também tinha sido atingida por um dos dinamites, que realmente a perna dela estava um pouco machucada, e ele aceitou levar
levá-la até o hospital. Não se sabe exatamente se ele aceitou levar a senhorita Lee porque ele realmente confiava nela, gostava dela, alguma coisa assim, ou se ele realmente acreditava que ela não iria fugir. Até porque durante o caminho ele ficou brincando várias vezes, nossa, você vai fugir, nossa, você quer fugir, e ficava rindo. Ele acreditava piamente que ela não iria até a polícia porque ela foi comprometida no caso. E na hora da consulta com o médico, ele deixou a senhorita ali sozinha na sala de espera, que ficou alguns segundos ali deliberando o que eu faço, será que eu tento fugir? Ela tava com medo de tentar, porque a gangue tinha colocado na cabeça dela que eles tinham, tipo, milhares de integrantes. E que se ela tentasse fugir, eles teriam integrantes infiltrados na polícia, em vários lugares diferentes, e ela não conseguiria escapar por muito tempo. Mas, no final das contas, ela decidiu se arriscar. Quando ela conseguiu escapar, ela fugiu direto ali do hospital, pegou o primeiro táxi que ela conseguiu e pediu pro taxista dirigir até uma delegacia que ficava bem longe dali. Como o homem no volante reparou que a mulher estava ali, toda descabelada, desesperada, ele perguntou o que tinha acontecido com ela. E ela contou pra ele que ela tinha sido sequestrada, deu alguns detalhes ali do que tinha acontecido com ela, e o taxista simplesmente falou: quem eram os bandidos? Eu conheço um monte de bandido. What? Que é uma resposta muito estranha para um momento desses. Obviamente, a senhorita Lee ficou super preocupada, porque ela pensava que a família Shijeon realmente tinha integrantes em todos os lugares. Então ela falou, não, para esse táxi agora mesmo. E aí ela deu uma nota de 100 mil won, que era tipo muito mais do que a corrida, e saiu correndo do táxi. Ela desceu numa região rural, onde ficava uma vinícola, e ela se escondeu por 8 horas em tipo uma estufa. Depois de 8 horas, o dono dessa fazenda onde ela estava escondida encontrou ela, né, e ficou assim, o que está acontecendo? Ela explicou a sua situação pro dono dessa fazenda e ele deixou que ela entrasse na casa para fazer uma ligação. Ela ligou para uma das poucas pessoas que ela realmente confiava, que era a sua colega de trabalho, que também trabalhava na mesma cafeteria que ela. Daí começa uma história muito doida, assim, que ela pediu para encontrar com a amiga em uma delegacia lá de Seul. O fazendeiro, que estava muito movido ali com a história dela, pediu para um amigo levar ela pelo caminho ali com o carro dele. Depois ela trocou de carro, não sei exatamente o que aconteceu. Mas o ponto é, ela conseguiu chegar em Seul e encontrar com a sua amiga, que também era colega de trabalho. Durante todo o caminho, parece que ela foi abaixada no banco de trás, morrendo de medo de cruzar com a família Shijeon. Ela tava absolutamente, assim, traumatizada. Nesse meio tempo, a gangue, né, a família Shijeon, tava monitorando várias delegacias de polícia e como eles não tinham visto até o momento que ela tinha delatado eles acreditaram que a senhorita ali apenas fugiu, mas que ela não ia contar pra polícia nada. Então eles ficaram super tranquilos, continuaram bebendo, festejando lá no esconderijo. Então, como a família Shijeon finalmente foi presa? Voltamos lá pro começo do vídeo em que eu falei que a senhorita Lee conversou com o capitão de polícia e eles montaram uma equipe de investigação que estava plantada ali na frente da família Shijeon, lá da Casa Rosa. Como os integrantes da gangue estavam 100% despreocupados de que a polícia realmente estava atrás deles, um dos integrantes, que era o líder deles provisório, né, que é o Kang, ele saiu naquela noite, depois de 4 horas da polícia estar investigando ali o caso, né, ele saiu da casa com o seu carro para ir comprar vegetais no supermercado, que eles iam fazer, sei lá, uma refeição anti-ressaca, não sei, eu li isso nos tabloides. Então a polícia perseguiu o carro desse homem, conseguiu prender. Os policiais agora sabiam que eles tinham que agir rápido, porque a partir do momento em que a gangue descobrisse que o seu líder tinha desaparecido, ou eles iam tentar fugir e as chances deles serem pegos fosse menor, ou eles teriam tentado um atentado na sua própria casa, porque eles tinham vários explosivos. Então, eles decidiram montar um plano. A polícia ligou para casa, para um dos integrantes da gangue, e contou que o Kang tinha sofrido um acidente, que ele estava no hospital, eles se passaram por, tipo, uma pessoa do hospital, eu acho, e eles também falaram que o Kang estava com uma grande quantia de dinheiro com ele, então se alguém poderia sair para buscá-lo. Óbvio que a gangue ficou desconfiada, mas eles pensaram assim, nosso líder está no hospital e ele tem uma grande quantia de dinheiro que é nossa, então alguém tem que ir lá para ver se isso é verdade ou não. E aí saíram 2 integrantes. No final das contas, a polícia agiu super rápido ali na hora, conseguiu pegar
todos os integrantes da família Chijong, mesmo que alguns deles tentassem escapar a pé, etc., eles foram todos pegos. Depois disso, a polícia entrou no esconderijo e descobriram esse porão secreto deles, que realmente estava úmido, manchado com sangue, tinha um cheiro estranho. Descobriram o incinerador e viram que toda a história contada pela senhorita Lee era realmente verdade. No dia 1º de novembro de 1994, toda a família Chijong, todos os seus integrantes foram condenados à pena de morte por ter tirado a vida de mais de 5 pessoas. E mesmo depois da sentença sair, durante o julgamento, nenhum deles mostrou qualquer tipo de remorso. Inclusive, eles contaram para vários jornais, paparazzis da época, que o único arrependimento deles era não ter tirado mais vidas de pessoas ricas. Eles também contaram essa história deles terem comido carne humana. A gangue ficou mais ou menos 1 ano por trás das grades. Durante todo esse tempo, o líder oficial deles, que era aquele Kim, que tinha sido preso antes dessas missões acontecerem, ele assumiu toda a culpa pela gangue. Ele falou que era culpa dele, que aqueles eram seus seguidores e que mesmo que ele caia no inferno, ele não sabe se haverá um lugar para ele lá. No dia 2 de novembro de 1995, exatamente 1 ano depois, todos os membros da família Chijong foram executados no centro de detenção de Seul. E isso marcou o fim da família Chijong, que foi um dos casos mais horripilantes que aconteceram na Coreia do Sul. Na época, todos os jornais só falavam sobre isso. Poucas pessoas simpatizaram com a causa da gangue, que, tipo, é óbvio que não, né? Mas, assim, sempre tem um doido que acaba simpatizando com os criminosos, ainda mais que eles tinham toda aquela causa de acabar com a desigualdade, mas como eles eram muito unlikable, digamos assim, eles falavam sobre o fato deles terem comido carne humana, etc., ninguém gostava deles. Ainda bem. Muitas pessoas levantaram a possibilidade da família Chijong ter sido responsável pela morte ou pelo desaparecimento de vários integrantes da elite sul-coreana naquela mesma época, mas eles acabaram não sendo responsabilizados por mais nenhum caso, só por esses que eu contei pra vocês. Então, tipo, ficou meio em aberto. Será que eles cometeram outros crimes e a gente nunca ficou sabendo? Por fim, eu deixo de indicação outro vídeo aqui pra vocês, que é o caso do fotógrafo mórbido Lee Dong-sik, que também aconteceu na Coreia do Sul. Também é um caso bem pesado, assim, mas que também é interessante e levanta algumas questões morais. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Até semana que vem.